Olá, bem-vindo de volta para aquelas almas perdidas que andam por um caminho sem volta, rumo à heresia, a mais uma história da heresia do Horus, o primeiro herético, queda ao caos, a parte 3 desse livro. E confissão para fazer aqui para vocês, esse livro tem um monte de detalhes, então eu não sei exatamente como trazer tudo de uma vez só. Eu decidi separar ele em mais partes do que os outros, porque acredito que vai ficar mais fácil de tu entender algumas mudanças e alguns pontos que o livro quer fazer. Então eu separei algumas sub-histórias que talvez não sejam tão importantes para um contexto geral, mas são importantes para te entender a heresia como um todo, os malditos portadores da palavra e sua queda para o caos, e como a legião foi mudando não só o caminho do Logar Aurelian, mas também dos outros legionários, e como pensavam os soldados rasos e os comandantes também da legião. E esse livro traz bastante discussões filosóficas e teológicas interessantes, então não dá só pra gente falar o Logar fez isso e ficar uma história chata. Então eu decidi complementar com algumas discussões teológicas, que nada mais legal do que discussão teológica. Falando nisso, o vídeo de hoje é patrocinado pelo serviço de mecânica Adeptos Mecânicos de Marte, o único que garante que o seu motor vai sair benzedo e funcionando. Utilizando apenas os melhores óleos sagrados e os incensos corretos, como dito no Sagrada Escritura do manual. Todos adorem o Omnissaia. Recomendo muito. O seu carro vai estar pronto de 1 a 3 anos, mas vai sair funcionando, que é uma maravilha. Muito bem, vamos continuar, meus amigos. No caso, recapitulação rápida dos fatos até o momento. O Logar Aurelian, o primarca dos portadores da palavra, depois de ter sido traumatizado e humilhado, ele ficou vulnerável e recebeu as informações de seus mais confiáveis oficiais, o Erebos e o Corferon, dois grandíssimos babacas, traíra que estavam agindo nas costas dele o tempo todo, mas ele não sabe disso. E ele decidiu aceitar uma mentira, ao invés de entender a verdade, que o culpado de tudo era ele, que ele é um incompetente e só fez merda, e trouxe grandíssimo sofrimento, e foi totalmente contrário à vontade do imperador. Não. O imperador é um deus errado, porque ele não quer ser adorado. E o fato da adoração é o que leva a humanidade para o futuro. Com certeza Logar seu incompetente, então eu não estou errado, o imperador é que é o deus errado, nós temos que achar um deus correto. E ele começou agora a escrever o Novo Testamento. Ele tinha escrito um livro que ele se arrependeu muito de ter escrito, a Palavra Divina, Letício Divinatus, e agora ele escrever um volume novo de um livro sagrado que ele vai chamar de o Livro de Logar, referência aos Mormons ali do Livro de Mormon. Não sei, mas se um Word Bearer bater na tua porta e dizer hello, I'm Elder John, tu sabe que é enrolação. Vaza. Não cai nos Word Bearers. Então muito cuidado com elas. Mesmo que ele venha com um livrinho prometendo a vida eterna e que é a palavra do Salvador. Não, porque essa palavra é do Logar. E o Logar é um grandíssimo idiota. Não dê ouvido às cobrinhas. Mas agora, o primarca havia se retirado para os seus aposentos e ele estava escrevendo o Novo Testamento com base na antiga religião de coaches, com uma ajudinha do Corferon, seu pai amigão e confiável, que tu pode confiar 100% das boas intenções, e outro cara, gente finíssima, o Erebos, o primeiro chaplain da legião. E com isso também é interessante a gente comentar que foi nesse momento que os chaplains começaram a usar a armadura pintada de preto. Por quê?
Os Chaplains é uma coisa inventada pelos portadores da palavra que foi adotada depois por outras legiões, e o motivo dos Chaplains existir nos portadores da palavra, eles eram pastores, é um monge guerreiro, é isso que eles eram, mas no caso, a desculpa oficial é que eles eram responsáveis por tanto guardar a história, as recordações de cada feito e cada ato dos soldados da legião, além de garantir a moral e a lealdade dos soldados, e com isso outras legiões de Astarte gostaram da ideia e criaram esse cargo, copiando os Wordbearers. Os Wordbearers lançam tendências, é isso, eles lançam tendência. O que o Logar fala, o pessoal escuta e, tipo, ele lança tendência, cara. É como se ele fizesse o Pokémon e outras legiões com livros mais inferiores, que se pintam de azul e são chamadas de Smurf, fizesse o Digimon, entendeu? Então, esses caras fazem coisas que pega, e eles fizeram isso aí, e mesmo sendo uma legião que depois caiu pro caos, traiu o Império, o que eles criaram continuou, e outras legiões copiaram delas, porque acharam legal. E a ideia de ter alguém que cuida dos segredos e de tudo que tu vai... Imagina assim, tu tá lutando numa guerra, saiba que o teu sacrifício, a tua luta, vai ficar eternizada pelo Chaplain. Então quando o Chaplain tá lutando junto, eles vão fazer o seu melhor pra, tipo, fazer um ato heróico, e eles induzem os soldados a lutar ainda melhor e com uma moral inabalável. Então parabéns, uma função muito boa, que aí por isso se permaneceu. Então eles não vão ser padres de batalha nas outras legiões, eles vão ser um comissário, não é bem comissário, eles representam o valor e a honra da legião, por isso que eles foram admitidos nas outras. A questão da armadura pintada de preto, o motivo aqui era para lembrar das cinzas de Monarquia. Monarquia é a cidade maravilhosa que eles criaram e que foi destruída indevidamente por aquele imperador tirano que usou os Wordbearers, e agora os Wordbearers precisariam achar um mestre que merecia adoração. O imperador não merecia, porque eles precisavam de algo que se comportasse como um deus. Tu não pode ser realmente divino se tu não agir como um deus. E essa propaganda do Novo Testamento do Logar começou a sair na legião e foi influenciando de cima para baixo. E em outras legiões, por exemplo, a dos Filhos do Horus, a Death Guard, todos que a gente viu até agora, dos traidores dos livros passados, teve dissidência. Teve gente que era contra, teve briga, e no caso ocorreu a atrocidade em Estivan III exatamente para matar as partes leais mais ao imperador do que ao primarca. Mas nos portadores da palavra ocorreu um fenômeno esquisito. Todos os malditos Wordbearers foram leais ao Logar. Não teve uma, não, Deus Imperador é o nosso Deus, eu vou lutar contra ele. Não teve isso nessa legião. Essa legião, aparentemente, todos esses imbecis eram completamente suscetíveis ao caos. Talvez porque, né, dos eventos que aconteceu até aqui, a humilhação em Monarquia meio que causou um ódio do Império e uma vontade de uma rebelião ou mudar. E eles têm essa mentalidade que eles precisam ter um deus, porque o Logar falou. E aí que vem o negócio, a pegada legal. É que os Wordbearers têm que ser leal a algo, mas o que eles são leais? Não é ao imperador. Talvez eles nem acreditassem que o imperador realmente fosse um deus, mas eles acreditavam que o Logar falou que ele é um deus. Então eles são leais à palavra do Logar, e se o Logar mudou a palavra, eles vão ser leais ao que o Logar fala. Não é bem uma mente colmeia, mas é uma suscetibilidade imensa a escutar o primarca deles e obedecer cegamente. Então foi um fator legal, porque se tu imagina, tu idolatra um deus a vida inteira, certo? E de repente, alguém que tu confia muito e tu gosta muito, chega e diz, não, esse teu deus tá errado, agora tu vai cultuar esses outros 4. Então, cara, não, né, velho? A minha vida inteira eu cultuei um deus, eu não vou mudar do dia pra noite. Eles mudaram.
Tá certo? Não, óbvio que não. Fizeram cagada, mas ok, estranho isso aí. Não confia nessas lalata. Então, não. Eles vão para um caminho muito ruim, que vai levar a humanidade a um sofrimento imenso. Em busca do quê? Em busca de um mestre para segurar o chicote. E eles saberem que eles só estão fazendo aquilo porque eles foram obrigados a fazer. Porque eles são muito leais e idolatram esse mestre. Seus imbecis, vocês vão virar um fantoche porque vocês querem. Ah, tudo bem. Big E não fez nada errado. E os Wordbearers são os... Tá, vamos lá, vamos pra frente antes que esse vídeo fique desmonetizado. Lembre-se também, no vídeo passado, que foi resgatada uma mulher que sobreviveu nas ruínas de Monarquia, a Cyrene. E a Cyrene, ela foi vista como uma santa por ter sobrevivido meses, acredito, se tu for pela linha do livro, sem comida, sem água, cega, nas ruínas de Monarquia. E ela foi encontrada e levada para Coaches, junto com os outros sobreviventes. Lembrando que o Imperador não mandou exterminar todo mundo, os Ultramarines perderam o controle, né? Os Ultramarines, os caras mais disciplinados que tem, perderam o controle. Esquisito isso. Mas no fim, quando eles resgataram ela, eles levaram ela para o planeta de Coaches. E em Coaches, esses sobreviventes de Monarquia foram vistos como mártires que morreram em nome ali da causa. Mas agora, como o coach já tem um certo pezinho no caos, talvez eles acreditem em outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer no planeta e com essas pessoas no chão. Primeiro, quem costuma conversar com ela é o Argal Tal. Como ela virou uma santa representada para eles, uma mártir do sofrimento que ela passou, os oficiais costumam ir conversar com ela e meio que ela virou uma confessora. Até depois, mais para frente no livro, o Logar vai chegar para ela e pedir desculpa. Não, o Primarca pediu desculpa para uma mortal. Sim, ele pediu desculpa pela destruição de Monarquia, porque foi por causa dele, porque ele estava errado, num caminho errado, mas agora eles vão achar o caminho certo e ele gostaria que ela viesse junto com a sua legião para uma peregrinação. Então mais pra frente, o próprio Logar vai pedir a ela que faça parte como uma confessora, porque os oficiais e outras pessoas já estavam indo visitá-la, fazendo peregrinações para conversar com ela e ver coisas que não poderiam ser vistas com os olhos normais. Ela estava mudando, estava acontecendo alguma coisa com ela? Não sei, mas a gente sabe que tem umas coisas que ela não deveria saber. Não sei se o autor meio cometeu uma gafe ou se ela está começando a ter conhecimentos indevidos que vêm de lugares impróprios. Por exemplo, dá um exemplo aí, beleza. Tem uma parte que o Argal Tal fala pra ela, tipo, ela pergunta por que o Império pode destruir mundos e matar, então com que autoridade eles fazem isso? E o Argal Tal fala pra ela, muito simples, porque o Império é forte, então ele pode exercer a sua força em dominar o universo. E ela diz pra ele, nós não fomos os primeiros. O Império Eldar, os elfos espaciais, vieram antes da humanidade, realmente, mas isso não é um conhecimento público e não era pra ela, uma mortal, tipo de um planeta totalmente destruído ali, religioso, de saber disso aí. Não era um planeta científico com conhecimento histórico. Como é que ela sabe isso aí? Então é uma informação que é impossível ela ter, a não ser que ela tenha um conhecimento, como eu disse, não natural, mas mesmo assim os legionários vão lá falar com ela e ela dá nos dedos deles de vez em quando e bota real. O livro, no começo, uma das conversas deles interessante no início é quando eles estão falando do Logar em si, e ela acha interessante que eles têm um apelido pro Logar. E aí o Argal Tal fala assim, nós chamamos ele de Aurelian, mas não é um apelido, é um título de honra. Ela diz, mas é interessante, dá um nome diferente do que o real,
pra um deus? Aí o Argeltal fala pra... Não, desculpa, o Logar não é um deus, o Logar não é um deus, é óbvio que não, ele é o nosso primarca, ele é muito poderoso, mas ele não é um deus. Ela fala, ele é sim, ele fala, não é não. Aí ela fala, então por que o imperador é um deus? Aí ele fala, o imperador é um deus, porque segundo a palavra de Logar, capítulo tal, versículo tal, ele diz que aquele que tem 1000 filhos, 10.000 filhos, que semeia sua semente em milhões de mundos e consegue comandar infinitas naves com a mente para dominar as estrelas, o que ele é senão um deus? Então ela diz exatamente, o Logar faz a mesma coisa. Explosão da cabeça, porque assim ó, o imperador, segundo a definição de divindade do Logar, é quem tem poder. Então, para as pessoas que ele doutrinou a seguir a definição dela, ele também tem o mesmo poder do imperador. Então, por que ele não é um deus? Entendeu? Na visão de um ser humano, um primarca que é imortal, extremamente forte, rápido, ágil, inteligente e consegue fazer coisas inimagináveis. O que ele é, se não um deus, hein, Logar? Então o Argeltal se perdeu no argumento e ele ficou quietinho e vazou. E o interessante também é ver um pouco a mudança da legião e do comportamento delas, em parte pelas ações do próprio Argeltal. Por exemplo, ele estava treinando com... Eu ia dizer robôs, é que o livro às vezes fala robôs. Detalhe, aviso pra vocês, vai haver heresia tecnológica nesse livro. Então você, amante de torradeira, se prepare, você foi avisado. Tenha seus incensos acesos pro Omnissaia, porque vai dar problema. Ligue aí, filhos do Omnissaia, em todo volume, pra limpar a sala dessa heresia tecnológica. Mas calma. Primeiro, eles estavam aqui treinando contra servitores de combate e o Argeltal tava puto, e ele decapitou o servitor de combate. Você sabe como é feito um servitor, é um ser humano que foi culpado de algum crime horrível. Depois a gente vai falar sobre um que aconteceu nesse livro também, mas no caso é um ser humano que foi condenado e virou uma espécie de mistura de robô e ser humano. Não mais a pessoa vai ter autonomia, o cérebro dele vai ser todo lobotomizado para funcionar apenas com a função base que tu quer, no caso aqui, lutar e se defender. Então esse robô cara, não era pra ser barato isso aqui, não destrói. E o treinamento não era pra matar o robô, é pra ele ser reutilizado. Então imagina assim, você treinando no exército, tu pega ali uma arma e tu quebra a arma, entendeu? Não era pra te ter quebrado a arma era pra ser usada no próximo treinamento. Não fica legal isso aí. Mais ou menos nesse nível. Então, não é que, é uma coisa, extremamente valiosa, mas, não quebra, né? Vai outra pessoa ir usar depois. Imagina tu fazendo academia, tu quebra teu instrumento, lê, e aí, eu não faço academia, esporte mata, mas no caso, tu tá ali fazendo uma atividade física, alguém tá esperando na fila, e tu destrói o equipamento. Sacanagem. Mas o Argeltal tava puto. E em parte porque, a Cyrene, deixou ele nos dedos. Todo mundo olhou pra ele. E ele saiu quietinho. Mas do caso também, porque a Legião já tava há semanas esperando em órbita do planeta 4716. O planeta 4716 seria o próximo que eles deveriam invadir. E o Logar estava confinado no seu quarto, escrevendo fanfic. Então, tava todo mundo muito puto e a Legião tava nervosa. É nesse momento também que ele diz que na época que os Ultramarines estavam lá, ele mirou no pescoço do Ultramarine pra matar, e ele torcia que algum Ultramarine atirasse primeiro, pra eles terem uma desculpa pra matar todos. Ele tá buscando violência contra outros Astarte. Então, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar bom, isso vai dar muita M. Mas em si, eles estavam aqui em cima, esperando o Logar sair do quarto e falar alguma coisa, e finalmente esse momento chegou. Lembrando, tava todo mundo puto. Aí o Logar chegou pra eles, convocou todo mundo e falou: Meu filho, vós
deves obedecer ao decreto. O decreto do nosso imperador, sagrado seja, ele determina que nesse planeta seja conquistado o mais rápidos possíveis. Então, caros filhos, vós que amo muito, que eu adoro, saibam que eu jamais faria isso de bom coração e de bom grado. Porém, o imperador e o império demanda-vos de vós que vocês façam o mais rápido possível e vocês devem, por decreto do imperador e do império, matar-vos todos, mulheres, homens e crianças, nesse planeta, por mando do imperador. Palavra da salvação. Oh, matem todos nesse planeta herético. Ponto. Logar falou, Logar mandou, tá mandado, vai ser feito. Lorde, não pode ser. Pode sim. Ele mandou exterminar todo mundo, independente de quem seja, porque seria o método mais rápido de conquistar o planeta. Tá, Lorde, peraí. O imperador mandou ele conquistar os planetas mais rápido, não é? Sim. Então foi o imperador culpado disso? Tipo, o imperador quer que ele mate todo mundo? Não. Óbvio que não. É um completo exagero e aumento imenso e uma interpretação. Interpretação faz parte da prova. Ele que perdeu, tirou 0, errou, burro. O imperador não quer que eles fiquem convertendo planetas para a maldita religião dele. Eles querem que eles conquistem os planetas de forma normal. Não necessitava dessa violência extrema. Tanto, então o Império não comete extermínio total de populações. Não, calma, não é bem assim também. O Império comete extermínio total de populações, mas é em últimos casos. Tanto que, no caso, a clearance, a permissão para poder cometer um exterminatus fica apenas nos mais altos ranks militares. Quando o imperador estava comandando a Grande Cruzada, era ele que mandava, então tinha que passar por ele para ele definir se precisava ou não. Depois passou por Horus, tanto que os Space Wolves, quando começaram a matar todo mundo lá em Próspero, eles não tinham armas de exterminatus porque não tinha autorização do Horus. Novamente, tem que passar pelo chefe supremo, porque isso não é uma decisão tomada do nada. Não é tipo do nada, Genobomb, mata todo mundo. Não é assim. Calma. Tem que ver se realmente precisa. Tem que ver se o planeta não dá pra salvar. Tem que ver se a população realmente é completamente corrompida ou mutada, que sai da humanidade e precisa ser exterminada mesmo. Até hoje, no 40.000, que é meme, tipo destruir planetas, né? O pessoal fica zoando. Não é feito de qualquer jeito. Normalmente tu não faz isso. Tu prende uma população, tu isola a população que tu acha que tá corrupta, e não o planeta inteiro, e não todo mundo. Então tem algumas coisas meio exageradas nessa ordem do Logar. E se tu parar pra ver, durante o discurso dela, ele fala que foi mando do Império e do Imperador matar todo mundo nesse planeta herético. Então ele continua com o linguajar religioso e ele tá usando o Imperador como cara do mal. Não é ele, é óbvio que é ele que deu essa, não precisava disso aqui. Diz ele, na desculpa, que eles tentaram de vários jeitos falar com o planeta. Mentira, não tentaram. Mas o planeta recusou todas as aproximações diplomáticas e o planeta estava herético, estava errado e não poderia ser salvo. E aí, os Wordbearers fizeram exatamente o que o Logar mandou. Eles desceram o planeta não esperava uma invasão e eles foram dizimando tudo que se mexia que não era um Wordbearer era um
alvo. Para poder cobrir o planeta mais rápido, eles também colocaram servitores de batalha para aumentar, né, tipo atacar em vários pontos ao mesmo tempo e não permitir que ninguém sobrevivesse. Foi realmente uma guerra relâmpagos instantânea, um ataque muito brutal com tudo que eles tinham, e foi extremamente efetivo. O único reduto que ficou sobrevivendo foi um reduto que era mais fortificado. E quando os Worldbearers fizeram a invasão lá, os defensores locais utilizaram automatons. O que é um automaton? É um robô normal. Peraí, um servitor? Não, um robô mesmo. Mas peraí, Lorde, um robô sem parte humana é uma inteligência abominável, não é mesmo? Heresia tecnológica. Sim, então o Logar estava certo, esse planeta era herético desde o começo e tinha que queimar. Sim, isto é um mecânico, mas no caso, eles não sabiam disso até esse último momento. Então eles só souberam essa informação no final, que eles estavam usando robôs de uma inteligência artificial. Então isso não era um conhecimento prévio e ele deu a ordem sem isso aí. Tanto podia justificar que o planeta que estava usando inteligência abominável e tinha que morrer todo mundo, porque eles estão usando inteligência abominável, heresia tecnológica igual morte. Justo, completamente justo, se tu for um mecânico. Porém, se tu for qualquer pessoa sã, que não é completamente insana, cheirando incenso, não, isso aí não devia acontecer, exagero completo, não precisava. Mas ok, agora no final então teve um pouquinho de resistência com essas unidades mecanizadas do inimigo, e aí os Astarte utilizaram umas drop pods para cair atrás da linha de frente e tentar destruir o inimigo de dentro para fora. Tem uma história interessante que não é nesse livro, que é em outra história mais curta, mas eu vou contar porque aconteceu nesse momento. Um oficial e o seu regimento estavam invadindo o que eles achavam ser o centro de comando, porque era a maior construção que tinha nessa área defendida ainda, e eles invadiram lá com as tropas, caiu do teto assim, e eles começaram a atirar, e aí ele viu que esse lugar era na verdade um templo ao deus imperador. Então esse planeta na verdade cultuava o Big E, e nesse templo eles tinham uma cópia do Letício Divinatus, a palavra do Logar. Então esse mundo não era herético, esse mundo era exatamente o que eles queriam que fosse. Esse mundo seguia à risca a palavra de Logar. Tudo bem que eles não conheciam o imperador como imperador, eles conheciam ele como o deus da tempestade, mas era o imperador, não tinha dúvida, e eles estavam seguindo a religião, eles eram um mundo que iriam cair, no caso cair não, entrar pro império, com a fala, não precisava ter matado todo mundo, e ele rapidamente manda no Vox para comunicar a frota, e ele pede para falar com o Logar. Isso é um erro, senhor, nós cometemos um erro, a informação estava errada, não deveríamos atacar esse planeta já segue, já é fiel ao deus imperador, eles são pessoas do bem, não devemos matá-los. E aí, o Logar se teletransporta para a posição dele, e ele fala, nosso primarca veio aqui conversar comigo, devo ter feito uma coisa muito boa. E aí o Logar diz, vós fez bens, meu filho, ter descoberto isso é muito bom. Aí ele fica bem feliz e baixa a arma, o Logar pega Illuminarum, joga ele longe, e os Terminators que estavam ao redor começam a abrir fogo, matam todo mundo que está presente naquele lugar e queimam o templo e destroem tudo, incluindo o Letício Divinatus que estava ali. Então, não, Logar não é um cara do bem, Logar não é um cara gente fina. Não sei se tu já percebeu, mas esse desgraçado
é um grandíssimo babaca e um vilão. E no caso, ele vai manter, né, no caso os Terminators dele são o pessoal mais leal a ele, então ele matou qualquer discordância e qualquer um que poderia saber da verdade, porque o importante era que a palavra dele fosse a verdade, não a realidade. Nossa, cara, como essas forças do caos parecem alguns movimentos que existem no mundo real. Sim, o importante não é o que é o que eu quero que seja, entendeu? Então é tenso isso aí, mudando a realidade para fazer uma narrativa. Nossa, Lorde, ainda bem que no nosso país esse tipo de coisa não acontece nunca e todo mundo segue apenas o que é real e ninguém cria narrativas falsas para tentar se promover ou desviar a culpa quando comete uma coisa. Abuso de autoridade. Censura. Cara, tosse forte que eu tô aqui. Falando nisso, todo mundo aí, mandem um salve pro Arauto. O Arauto tá bem gripado. Espero que ele melhore rápido. Então mandem um parabéns pra ele, né? Ele não é da Guarda da Morte que nem eu, né? Cara, desculpa, eu queria ser Death Guard. No caso, desculpa, não. Eu queria ser um Night Lord, mas toda vez que eu faço qualquer teste e coisa, eu caio como Death Guard ou como Mortarion. Então, felizmente, eu não fico doente, né? Eu tô sempre com o nariz trancado, mas não doente, óbvio. E vamos continuar, então forte abraço pra ele, espero que ele se recupere logo e volte a fazer vídeos. Bem, vamos continuar com a história. O Logger babaca. Tá. E outra coisa, agora que o planeta foi conquistado e completamente exterminado, eles fazem um evento de vitória. Nesse evento da vitória da conquista do planeta, ele não deixa os custódios entrar. Eu suspeitaria muito. Os custódios no livro do Logger são tipo uns bunda mole, completamente fraco, porque os custódios têm um nível de força que a história precisa que eles tenham. Então o que? Ele diz não, somente pro clube do livrozinho. Ele fecha a porta e eles vão conversar agora em reclusão com seus oficiais, numa espécie de comemoração da vitória rápida. E nessa comemoração da vitória rápida, ele vai declarar que eles vão fazer uma peregrinação. Mas calma, tem mais umas coisas no meio. Depois que isso aí acaba, o Argeltó vai falar com a Cyrene. Por quê? Porque esse livro também traz uma subplot, uma historinha secundária sobre o que é um robô, o que é um servitor, o que pode, o que não pode, o que é heresia tecnológica. Chato, eu e você já sabemos. Se o fundamento daquilo é um humano, legal. Se o fundamento daquilo é completamente um robô, inteligência abominável, heresia tecnológica, fácil, easy, não tem discussão. Então o Argeltó foi falar com a Cyrene depois dessa vitória e aí que a Cyrene também perguntou por que o Império pode cometer tamanha atrocidade. E o Argeltó tá triste e tá porque eles mataram todo mundo. Ele falou que não precisava. E ela disse, mas por que você fez isso? E ele falou, porque nós somos fortes, nós podemos. E o Imperador mandou. Aí ela falou, não, se o Imperador mandou, tá mandado porque ele é um deus. Aí o Argeltó fala, não. O Imperador, a gente achava que ele era um deus, mas ele não quer ser adorado, então ele não é um deus que merece ser adorado. A Cyrene falou, não entendi. E aí ele tenta explicar e fazer uma ginástica mental para explicar para alguém que cultuava o Imperador antes, que não, o Imperador não é assim, o Imperador não é aquilo tudo que a gente achava que era, e tem coisas lá fora que devem ser cultuadas e que nós agora vamos procurar elas. A Cyrene não entende direito, ninguém entende direito os Wordbearers, e eles fazem uma ginástica mental para tentar justificar as atrocidades que eles fazem e seguir totalmente errado, um caminho da perdição completa e vender a alma para as forças da perdição. Então, burro completo, e ele tenta convencer ela disso aí, e ela começa a mudar um pouco o pensamento. E aí, nessa questão da heresia tecnológica, é que ela tem um servitor que era um vendedor de carne lá no planeta que ela morava, lá em Monarquia.
E nessa sociedade perfeita de monarquia, ele vendeu a carne errada. Tipo, ele disse que era carne de boi, mas na verdade era tipo de gato. Ele vendeu a carne errada, o tipo de carne errada. Beleza. Por isso, ele foi condenado a virar um servitor, porque ele era um pecador, ele foi linchado publicamente e o corpo dele foi transformado num servitor para ele para sempre sofrer e servir eternamente aos fiéis. Então, a sociedade utópica e perfeita do Logar, aqueles que... O que é um crime hediondo nessa sociedade? É tu não respeitar a lei teocrática absurda delas, e qualquer coisinha que tu fizer, tu vai ser linchado e transformado num eterno sofredor, uma máquina de tortura. No caso, tu vai ser torturado, né? E tu vai ter que eternamente servir. O teu corpo vai servir apenas para tipo carregar alguma coisa pro outro. E por que ela tem um servitor? Porque ela é cega, então ela precisa de alguém para ajudar ela com as coisas. Aí ela deu um nome pro servitor, e o Argeltol fala por que você deu um nome pra ele. É porque ele já foi alguém antes. Então, tipo, ela sabe o que é um servitor, mas mesmo assim, como é que um planeta atrasado que nem Monarquia sabia fazer servitores? Porque os portadores da palavra deixaram isso lá como uma forma de punição. Então, quando alguém cometia um crime, no caso alguma heresia, como ele chamava os crimes, essa pessoa era transformada em servitor. Então, por isso, era um local horrível. Esse negócio de, é uma sociedade utópica na cabeça desses insanos. Era um lugar péssimo, extremamente cruel e violento, e que as pessoas não tinham liberdade nenhuma, nem julgamento, nem nada. Era linchamento público mesmo, e transformava nessas coisas um lugar horrível, cara, horrível pra se viver. Uma sociedade assim não tem liberdade nenhuma. Mas no caso eles têm uma discussão, porque ele fala que esse planeta merecia queimar, porque eles usaram artificiais. Artificiais seriam tipo os robôs ali, aquela inteligência abominável. Aí ela diz, mas vocês usaram também. Aí não, nós usamos servitores de batalha. Aí ela diz, não é a mesma coisa? O que é uma bobagem, porque ela já sabe que é um servitor, então não faz sentido nenhum, o negócio não condiz. E o livro chama tipo servitores de robôs direto. Então, não sei se é o autor, tipo, tá tentando fazer uma história ali secundária, mas não é tão interessante quanto tu imagina essa parte. Apenas saiba que servitores pode e inteligência artificial não pode. Então robô puro não é legal. Robô com parte humana, completamente ok. E eles faziam isso aí onde os Wordbearers passavam, como uma forma de punição e tortura para os menores e mais ridículos crimes que tu pode imaginar. Falando nisso também, como foram utilizados esses servitores em batalha, um deles recebeu runas, as mesmas runas de coaches, como uma forma de honra, porque como ele lutou bem na batalha, os Wordbearers decidiram transformar ele num irmão honorário. Então eles botaram essas runas de coaches nele, meio que como uma homenagem. Eles tatuaram essas runas, pintaram nas partes metálicas. E esse servitor que recebeu essas runas de coaches, assim como tem o próprio Logar Aurelian e outros pessoais que eram de coaches, começou a se comportar de uma forma estranha. É quase como ele estivesse sendo possuído por uma criatura caótica. Ora, mais uma, prova de que Coates era corrompido desde o princípio. A própria escrita e as runas deles, a que o Primarca tem no corpo inteiro, são um portal pro caos. Isso aí é um negócio horrível, um conhecimento que deveria ter sumido do universo e agora tá afetando a Legião, o Primarca e nesse momento um servitor que eles transformaram em um membro honorário dos portadores da palavra. Vamos ver se esse cara vai aparecer de novo mais pra frente, mas por enquanto saiba que eles fazem isso e é um comportamento esquisito esse negócio de honrar servitor. As outras legiões dão a mínima, mas tipo, eles são uma ferramenta. É a mesma coisa que tu honrar tipo o teu martelo. Nossa, esse martelo é muito bom, eu vou botar nele, personalizar o martelo. Não faz sentido isso aí. Então, aqui aconteceu isso aí. E esse servitor começou a se alterar porque as runas de coaches eram corruptíveis por natureza. E agora,
O Logar chama os portadores da palavra naquela reuniãozinha secreta. Os portadores da palavra se juntam com ele e ele fala para eles: irmãos, vamos peregrinar e começaremos a peregrinação no sacro planeta de Coaches. De lá nós procuraremos a verdade. E todo mundo, louvado seja, abençoai. E ele falou: vamos para Coaches procurar os verdadeiros deuses. Eles vão peregrinar até os confins do universo, se necessário, para achar se existe ou não algo lá fora que merece ser chamado de Deus e que deve ser adorado. Ai, que burro dá zero pra ele. Isso aí vai dar merda. E lá em Coaches, o pessoal ali daquele planeta de Monarquia estava sendo adorado. Desculpa, Monarquia não é o planeta, Monarquia é a cidade que foi destruída. Mas eles estavam sendo adorados como mártires. E é nesse momento que o Logar faz aquele negocinho ali, tipo a publicidade, que ele pega a Cyrene e pede para ela acompanhar eles. Então eles vão lá acompanhar eles agora. E dali eles vão lançar uma expedição para encontrar Deus, ou deuses no plural, porque ele não sabe. E ele vai procurar o desconhecido para ver se realmente é real. E ele, antes de ir, ele tenta se comunicar com o Magnus, e ele fala com o Magnus e pergunta: Magnus, vós que sois tão letrados nos caminhos do imaterial, sabes me dizer se há aí do outro lado algum Deus? O Magnus diz: sai dessa, cara, não tem Deus nenhum. Eu mesmo falei com um continente gigante que me disse que não tem Deus lá, e eu troquei meu olho com ele. E aí o Logar fala: não, mas sabes se deuses existem? E ele: já falei que não tem nada disso aí, cara, para, me deixa. E ele sai e desaparece. Ele não fica discutindo muito, e o Magnus não quer entrar no assunto de divino ou de deuses, mas o Logar tá realmente empenhado em descobrir se vai haver ou não algo para ser adorado no imaterial, porque aqui ele não descobriu nada, e aquilo que ele achava que era um deus não merece ser adorado. Então ele vai pro outro lado, ver se alguma coisa lá merece. Não vai dar certo, vai dar muita merda isso aí. Não faz isso, Logar, mas não adianta, não entra nada na cabeça careca desse ignorante. E o que ele vai achar do outro lado? Bem, meus amigos, nós sabemos que trará ruína para a humanidade. Apenas saiba que há muito caos no imaterial. Logar, cara, só fez merda, né, meu? Nos vemos na próxima, porque esse livro aqui precisava trazer essa historinha secundária e a conquista desse planeta que é importante, mas nós vamos ver agora essa peregrinação e os caminhos dos World Betters do outro lado. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, o Imperador protege.